Eu sei que há um tempo atrás lancei um questionamento ao ar. Se tens mãos e cabeça, porque não te permites criar? Mas infelizmente não é tão fácil quanto parece quando nos deparamos numa realidade em que já tem tudo. Lembras-te de teres uma tela sem luz e umas tintas, então decides pintar surrealismo. Este movimento impulsionou milhares de pinturas, um número indefinido, incontável, pois desde 1924 que se produzem obras nesta temática. Decidiste incluir um olho no teu quadro ilusório, e digo ilusório porque este movimento representa o mundo dos sonhos. Porém, foste ver inspirações, e descobriste que só Dalí tem 1640 quadros que podem representar olhos de forma explícita ou subtil. Navegaste mais um pouco e desististe do quadro, porque já viste tantos olhos que nem a ideia de pintar se sustenta, imagina a tua paciência. Ficas parado entre a vontade de fazer ou impulso e a desistência. Não é falta de ideias, é excesso de informação, porque parece que tudo já foi dito, pintado, programado ou esculpido. Ao mesmo tempo que vivemos na era com mais acesso a ferramentas tecnológicas ou criativas, também enfrentamos uma crescente sensação de irrelevância e saturação, porque, convenhamos, nós já vimos de tudo. Desbloqueamos os nossos telemóveis e conseguimos ter acesso a tudo o que já foi partilhado, criado e anexado. Por exemplo, no campo artístico, as plataformas digitais YouTube e Spotify recebem milhares de obras todos os dias. Imagina o número indefinido de sons lançados diariamente e horas a fio carregadas por minuto. Este volume de produção artística é apenas um reflexo do que acontece em praticamente todos os setores de produção. Produz-se demais, consome-se demais e descarta-se depressa. A superprodução, o que antes era um sinal de evolução humana e progresso, tornou-se problemático, pois satura mercados, acaba por rebaixar o valor da arte como criação humana e com isto acabamos por criar uma cultura baseada em excesso em que tudo é substituível. Pensa no tempo em que os teus avós demoraram para adquirir uma máquina de lavar roupa, onde hoje são produzidas em massa e acessíveis a qualquer público com médias posses monetárias. No fim vamos acabar todos como os seres humanos no filme WALL-E, gordos porque tudo ao nosso lado é tão fácil de encontrar que nem uma caminhada ao mercado precisamos fazer. Este crescimento tecnológico trouxe-nos tanto progresso que é impossível não nos sentirmos intimidados pela mente humana e pelo que ela é capaz de gerar. E às vezes até duvidamos do porquê que a nossa não dá para mais. Mas também nos auto-enterramos num desequilíbrio que desencadeia desigualdades sociais, colapsos ambientais e pior, uma desconexão enorme entre o eu e o essencial. E isso tudo por causa das grandes potências competirem numa corrida frenética pela produção em massa. Porque quem tem mais tem melhor, enquanto enchem um mundo de bens que não precisamos, enquanto consomem recursos como se fossem infinitos. A crise, portanto, não é apenas de produção, é acima de tudo uma crise de consciência. Voltando ao verdadeiro colapso mental, como é possível criar em saturação? Tendo mais referências, tu consegues ter ideias mais claras, criações mais originais. Por exemplo, a pop art, que tem tudo a ver com o que estamos a falar, consumismo. Os artistas usavam imagens e símbolos associados à cultura da época, à cultura em massa, e transformaram o comercial em arte. Até nos anos 50, quando este movimento começou, os artistas começaram a usar o problema como matéria-prima, não só como obstáculo. Por mais que ainda tenha o seu segundo sentido de tocar no subconsciente das pessoas para alertar ao consumismo. Mesmo em decadência, a nossa mente é capaz de usar a arte como alerta a quem é inteligente o suficiente para ouvir. E daí a arte ser das coisas mais puxadas por quem percebe que há algo a ser expressado. As minhas aulas de desenho são o exemplo mais chegado a essa questão. Porque se tiveres alguém com voz o suficiente para gritar aos teus ouvidos que tu consegues, ninguém te para. Deram-nos esperança quando não sabíamos usar um lápis grafite nem conjugar as diferentes durezas. Ralharam bastante quando desistimos de algum projeto a meio e fizeram-nos ver que a arte não é apenas bela, é a prova da tua evolução e o símbolo da tua expressão. E isso tudo por causa de um professor que teve a coragem de abrir os olhos a mais de 10 alunos para a gente ver que somos capazes. Então, uma voz é capaz de mexer montanhas. Entre parênteses muito importante, na vida é difícil achar pessoas iguais, portanto, ser uma delas e inspira-te a ti mesmo, assim como aos outros. Não é porque já viste 1700 olhos que os estejam a ficar demasiado impuros. Mas se desses olhos tirastes um bocadinho do teu gosto pessoal por ele, vão ficar perfeitos à tua visão. Com isto digo que só deixas de fazer o teu porque queres. E não estou apenas a falar de pintar olhos, mas sim de expressares quem és em tudo o que fazes. Obrigada e beijinhos.